Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui, todos os dias juntos, nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 13 de abril, e o nosso tema de estudo de hoje é Uma Só Carne. Nessa semana nós estamos estudando sobre o exemplo, o símbolo de casamento dentro das profecias bíblicas. E hoje, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, a gente vai analisar o casamento, o seu significado, como Deus vê o casamento, para a gente poder fazer a comparação de forma correta, né? Para a gente poder entender qual que é a mensagem de Deus quando Ele usa a imagem de casamento dentro das profecias. O nosso verso para memorizar dessa semana é Apocalipse capítulo 19, verso 9, que diz assim: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Olha como é importante. São estas as verdadeiras palavras de Deus. No nosso estudo de hoje eu quero convidar você a ler comigo alguns textos da Palavra de Deus que nos ajudam a compreender um pouquinho melhor esse assunto do casamento, como Deus vê o casamento, que é uma das instituições mais sagradas, mais importantes, mais solenes que nós temos vindo de Deus, é um presente de Deus para a gente. Infelizmente também é uma das coisas mais atacadas pelo inimigo de Deus. O número de divórcios tem aumentado cada vez mais. A imagem que o casamento tem para as pessoas hoje está completamente banalizado, riscado, deformado. Na verdade, as pessoas parecem que perderam a noção da santidade do casamento. Vem ler comigo então, por favor. Vamos a Gênesis capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, verso 23 até o verso 25, diz o seguinte, a palavra de Deus. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos um relato da criação e da união do homem e da mulher. O homem e a mulher juntos são a imagem de Deus. Homem e mulher, juntos, complementando um ao outro. A mulher, ela não é superior ao homem, muito menos inferior. Mas também o homem não é superior, nem inferior à sua mulher. Os dois são ajudadores um do outro. São companheiros para a vida, melhores amigos. É assim que tem que ser um casamento. Essa é a visão que Deus tem para a igreja de Deus, que é a noiva do Cordeiro, dentro do Apocalipse, dentro de vários exemplos bíblicos que Deus nos dá. O casamento, ele é santo. E Deus quer caminhar ao lado do seu povo em íntima relação. Aqui nós lemos que os dois se tornam uma só carne. Assim como nós, como igreja de Cristo, nos tornamos um com Ele, sendo o corpo de Jesus. Esse é um exemplo dado também pelo apóstolo Paulo, muitas vezes nas Escrituras Sagradas, em suas cartas. Vamos também a outro texto bíblico, vamos a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 29 ao verso 32. Diz assim a carta de Paulo aos Efésios. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha só, aqui está falando que nós devemos cuidar uns dos outros, mas também fala, como igreja, né? Mas também fala que um homem que ama a sua esposa cuida dela. Por que eu estou falando isso? Nós vimos em Gênesis que o homem e a mulher se tornam uma só carne. E assim como Cristo ama a igreja, assim o homem deve amar a sua esposa, assim sua esposa deve amar o seu marido. Os dois devem se amar, cuidar um do outro, se alimentar, ver todas as suas necessidades, ter carinho, afeto. Isso é um casamento legítimo. E continua o texto bíblico. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Veja, um eco de Gênesis capítulo 3, parece capítulo 2, que nós lemos agora, Gênesis 2, versos 23 a 25. E continua. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então aqui ficou muito claro a comparação entre Cristo e a igreja, entre homem e mulher, e o cuidado que devemos ter uns com os outros. A igreja de Cristo, dentro da profecia, é considerada a esposa do Cordeiro. Mas não é só uma esposa, alguém fora, né? Mas alguém de dentro. Porque o homem e a sua esposa tornam-se uma só carne. O homem deve cuidar de si mesmo. Dessa forma, o homem deve cuidar
da sua carne, cuidar da sua esposa. É uma união íntima. Os dois se tornam uma coisa só. E nós, como fazemos parte do corpo de Cristo, quando estamos com Jesus, nos tornamos um só com Jesus. Olha a responsabilidade de sermos cristãos, mas também o privilégio de andarmos com Deus. Sermos um com Ele, assim como Ele é com a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Quando você agora olhar essa ideia de igreja dentro das profecias bíblicas, essa é a imagem que Deus quer passar. A imagem de união entre Ele e o seu povo. Esse é o seu significado. Então eu quero deixar com você 3 princípios fundamentais, importantíssimos, para que a gente possa entender a importância do casamento, tanto na profecia quanto no dia a dia. Qual que é a visão que nós devemos ter com respeito ao casamento? E aqui estão então o que a lição nos fala, 3 conselhos bíblicos, 3 princípios que nos ajudam a lidar com o casamento. O primeiro deles é: perdoe seu cônjuge. Nunca guarde mágoa. Jesus, ele sempre perdoa a sua igreja. O amor dele é tão grande que a sua graça nos cobre de todos os pecados. Assim também, nós como marido e mulher, como pessoas que pertencem a um casamento, nessa instituição sagrada, devemos perdoar uns aos outros. Outra coisa importante, aceite seu cônjuge com todas as suas falhas. Jesus, ele sempre nos aceita. Nos aceitar com nossas falhas não significa que ele gosta delas. Ele nos aceita como somos. E é assim que nós devemos ir a Jesus, exatamente como somos. Depois ele nos transforma, nos melhora, nos faz melhores, mais capacitados. Mas sempre aceite o seu cônjuge como ele é. Depois ajude-o a melhorar naquilo que for possível. Faça a sua parte e aceite também crescer junto do seu cônjuge. Aqui nós temos o terceiro princípio, que é: assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. É aquela regra áurea, É a regra do amor. Pense no outro. Claro, sem deixar de se amar. Você não vai poder amar o seu cônjuge se você não se amar. Você não pode tratar bem o seu cônjuge se não se tratar bem. Então, se ame, se cuide e reflita isso para o seu parceiro ou sua parceira e que Deus possa nos abençoar. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, teu cuidado, teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o estudo da tua palavra nos mostra que através do casamento, essa visão bíblica, essa criação de Deus, nós podemos entender um pouco do teu relacionamento com a gente e os princípios da profecia bíblica. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para o estudo da palavra de Deus. Tchau, tchau.